Fala galerinha que se liga no canal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal de vídeos. E no vídeo de hoje eu vou tentar sanar a dúvida de alguns dos inscritos que mandaram perguntas em alguns dos meus vídeos, principalmente nos vídeos que envolvem as adaptações de LED, né? Então eu vou tentar sanar essa dúvida para vocês, né? Porque o pessoal tá querendo saber assim, posso ligar LED no carro? Qual é a voltagem do LED? Qual o resistor que eu preciso usar? Então, só para situar a galera, né? O LED é um diodo emissor de luz, né? Acho que todo mundo sabe, todo mundo já aplicou. Tem gente que coloca em moto, tem gente que coloca no carro, né? Eu uso demais no Fusca os LEDs, né? Então o LED ele pode ser aplicado em qualquer circuito, em qualquer situação, desde que sejam tomadas as devidas providências, já que a tensão de trabalho do LED ela é bem menor, por exemplo, que a tensão de trabalho de um carro, né? O carro, por exemplo, a tensão nominal da bateria são 12 volts, né? Os carros mais antigos, acredito que até a década de 50 ele tinha muito carro de 6 volts, né? Mas hoje em dia é tudo 12 volts. E a tensão de operação ali de um alternador, que é o sistema de carga do carro, são 14 volts, de 13,8 até 14 volts. E nos carros equipados com dínamo, como o Fusquinha, por exemplo, e de alguns anos, então ele utiliza a tensão de 14,5, 14,7, ali pode oscilar um pouco, né? E o LED, tá? Para os LEDs mais comuns, assim, aqueles LEDs que a gente encontra em aparelho de som antigo, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui. Eu tenho aqui o meu aparelho de som, tá? Eu vou ligar aqui só para vocês verificarem aqui, ó, tá? Esse tipo de LED, esse LED aqui, ele tem a idade desse equipamento aqui, que é de 1980. Então, esse é um LED comum, a tensão de trabalho dele é 2,2 volts, tá? Aqui a gente tem também LEDs verdes, que são os LEDs da época também, eles também trabalham com uma tensão aproximada de 2,2 volts. Tem LEDs amarelos também. Então, ali na década de 60, 70, 80, os LEDs que tinha então eram LEDs o vermelho, o verde e o amarelo. Todos esses LEDs então trabalhavam com uma tensão de 2,2 volts. Com o passar do tempo, né, apareceram os LEDs de alto brilho. O pessoal no final dos anos 90, ali, início do ano 2000, o pessoal conseguiu então descobrir alguns LEDs, como por exemplo o LED azul, o LED branco, né? Deixa eu ver se está filmando aqui ainda. Ok. O LED azul, o LED branco, tá? O LED branco nada mais é do que um LED azul com um filtro fosfórico amarelo que faz com que a luz dele seja branca, né? Aqui, por exemplo, ó, nós temos vários exemplos de LED azul. Tá? Aqui no meu monitor é um LED azul, né? Ele é feito com nitrato de bário. Aqui também tem LED azul, né? No desktop aqui, no gabinete. Então, aí assim, a tensão de trabalho desses LEDs, o azul, o branco, o roxo, tem LED rosa, tem tudo que é cor hoje em dia, né? Esses LEDs assim mais modernos, eles trabalham com eles operam com uma tensão de trabalho de 3,4 volts. Então, assim, a gente pode e deve fazer um cálculo para chegar até o valor do resistor. Eu estou atropelando um pouco assim a questão, mas enfim, assim, para facilitar as coisas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um circuitinho que é uma forma básica de instalar um LED em qualquer circuito, tá? Esse circuitinho que eu vou mostrar ali serve para qualquer coisa. Serve para um carro, serve para iluminação de ambiente doméstica, enfim, qualquer aplicação que vocês queiram. Então eu vou mostrar aqui, tá? Aqui no PC, tá? Esse esquema de ligação aqui é um esquema padrão, onde ground significa o aterramento ou negativo do circuito,
tá? Essa bolinha aqui, tá? Aqui eu botei, ó, 12 volts fornecidos pelo fio das luzes de stop, porque isso aqui é do meu blog de eletrônica, onde eu mostro como eu confeccionei o brake light do carro. E também a luz de stop do carro, a luz de freio, né? Que no meu carro, no caso, é LED, e eu também vou mostrar para vocês em um outro vídeo. Mas, enfim, esse circuito serve para qualquer aplicação. Então nós temos aqui o 12 volts nominal, porque pode chegar a 14 volts com o alternador, por exemplo, tá? Aqui a gente tem o resistor para limitar a tensão, e aqui nós temos o LED, tá? Aqui o positivo do LED, aqui o negativo do LED, que vai ligado ao negativo do sistema, ou no caso do carro, ao ground, que significa o terra, tá? Então, como é que a gente faz, por exemplo, assim, ó, para chegar neste valor aqui do resistor? O resistor, ele é uma resistência, né, na verdade, que limita a tensão que vai passar pelo circuito. Claro que ele tem uma característica, assim, ele deixa passar uma parte da tensão, mas o resto que não passou ele vai dissipar em calor, tá? Esse é digamos, o efeito colateral do resistor, mas enfim, ele vai servir para essa aplicação. Vai durar décadas aí no teu circuito, né? Dependendo se tu souberes dimensionar bem esse resistor. Então aqui, ó, aqui a gente tem uma tabelinha que eu confeccionei uns anos atrás, tá? Baseado em informações técnicas que eu coletei tanto na internet quanto amigos meus. Tá ali, ó, como calcular os resistores dos LEDs, tá? Primeiramente, verifique a tensão a ser aplicada sobre o LED. Exemplo, 12 volts, tá? Nós vamos usar os 12 volts como exemplo. Considerando a queda de tensão do LED, LEDs vermelhos, verdes ou amarelos, exatamente aquela situação que eu passei para vocês ali anteriormente dos LEDs mais antigos, com característica de LEDs mais antigos, né? Que esses são LEDs de germânio não tão puro, tá? Os LEDs vermelhos são feitos de germânio um pouco mais poluído, digamos assim, os verdes um pouco mais é o germânio mais puro, e o amarelo é o intermediário ali, né? Foram as cores que o pessoal conseguiu fazer ele acender. E esses aí então é 2,2 volts, tá? A tensão de trabalho deles. Os LEDs azuis, brancos, roxos, rosas, aquelas cores mais inusitadas ali, esses LEDs de altíssimo brilho e mais modernos, eles trabalham ali com uma tensão de 3,4 volts, tá? E a gente tem que ter assim, ó, essas três grandezas na verdade, tá? A tensão do circuito, a tensão que o LED vai trabalhar, e também a quantidade de amperes que o LED vai consumir, tá? Aí aqui a gente tem, por exemplo, tá? Para os LEDs mais comuns, os vermelhos, amarelos e verdes, ele consome uma corrente de 10 miliamperes. Para os azuis, brancos, roxos, rosas, enfim, caramba, eles consomem uma corrente de 20 miliamperes. Hoje a gente tem LEDs de 5 milímetros, LEDs de 10 milímetros, a gente tem uma infinidade de LEDs. Tem os LEDs SMD, por exemplo, tá? Alguns têm uma tensão de trabalho um pouco diferente disso, mas vamos considerar esse tipo de LED, tá? Que eu já vou pegar ali um para mostrar para vocês. Então aqui, ó, eu peguei para mostrar para a galera um LED comum, tá? Esse é um LED de características comuns, aqueles de 2,2 volts, tá? Então, esse aqui, como é um LED que já foi um pouco usado, deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês percebam assim, isso não é uma regra, tá? Mas alguns deles, por exemplo, ali, ó, vocês podem ver que ali dentro do encapsulamento do LED, deixa eu ver se dá para pegar foco, tá? Acho que dá para ver no vídeo. Ali, por exemplo, ó, à direita aqui, tá? Esse pino da direita, que tem uma parte de metal menor ali dentro do LED, é o positivo. E a parte que tem um metal maior ali é o negativo. No caso deste LED aqui, tá? Porque alguns fabricantes mudam isso. Mas quando vocês comprarem o LED novo, uma das perninhas vai ser maior. Significa que é o polo positivo do LED. Porque como ele é um diodo, ele só vai acender se vocês aplicarem o positivo no terminal positivo. Ele não é como uma lâmpada incandescente, por exemplo, que indifere a posição. Aqui nós já temos um LED de características mais modernas, tá? Esse aqui, no caso, é um LED branco. Vamos ver se vai pegar foco. Aí, esse aqui é um LED branco, tá? Esse aqui é um LED novo, então, como vocês podem ver, ele tem um dos pinos que é mais longo. Consequentemente, é o pino positivo, tá?
Aí aqui, ó, a gente pode ver que é um LED branco, porque ele tem essa parte amarelada ali por dentro, ó, que é justamente o filtro fosfórico para fazer com que... Na verdade ele é um nitrato de bário aqui dentro, é um LED azul, mas com esse filtro aqui na frente ele acaba acendendo branco. Bom, então era só para mostrar aqui esses LEDs, né? Mas vamos voltar aqui a parte dos cálculos, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular como se fosse esse LED aqui, tá? Que é o mais moderno. Então a gente tem as seguintes grandezas. Nós temos a voltagem 1, tá? Que é a tensão de entrada, ou seja, 12 volts. Nós temos a voltagem 2, que é a queda de tensão do LED, ou simplesmente a tensão de trabalho do LED, tá? Que são 3,4. Então o que a gente vai fazer? A fórmula é a seguinte, dividido pelos amperes, tá? 20 miliamperes é a mesma coisa que 0,02 amperes. Tá? Aqui a gente tem que considerar como amperes e não como miliamperes. Então a gente tem que fazer a conversão. 0,02 amperes é o mesmo que 20 miliamperes. Tá? Então nesse caso a gente simplesmente diminui 12 por 3,4 e divide aqui, por exemplo. Tá? Vamos fazer o cálculo aqui. Tá? 12 menos 3,4. A gente vai obter o resultado de 8,6. Tá? A gente divide esses 8,6 por 0,02, que vai dar 430 ohms, ou seja, a gente tem que usar um resistor de 430 ohms. Tá? Isso aí, assim, tem uma forma de vocês saberem qual é o resistor de 430 ohms pelo código de cores. Tá? Aqui no meu blog de eletrônica, tá? Eu tenho um blog de eletrônica, né? Então aqui a gente consegue, eu tenho ali uma parte do artigo que mostra exatamente isso, tá? Que é o código de cores dos resistores. Tá o artigo, né, sobre os códigos de cores dos resistores, tá? E aqui a gente tem uma tabela, então, do código de cores, tá? O resistor é um componente assim. Ele é pequeno, geralmente, ele tem em torno de 5 milímetros, 3, 4 milímetros, dependendo da quantidade de watts que ele dissipa, tá? E aqui em cima é o código de cores, então, certo? Essas faixas aqui, tá? A primeira faixa indica o primeiro dígito, a segunda faixa indica o segundo dígito. Alguns casos também ele indica o terceiro dígito para os resistores de 5 faixas. Mas geralmente o resistor que vocês vão usar é de 4 faixas, porque esses de 5 são os resistores de precisão. Mas então o que acontece? Os resistores de 4 faixas, que é exatamente esse aqui da foto, tá? Ele é o primeiro dígito, o segundo dígito, o multiplicador, ou a quantidade de zeros, e aqui é a tolerância. Tá? Então vamos voltar lá para a primeira foto. Aqui. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, para cor preta, se a faixa for de cor preta é 0, se for marrom é 1, se for vermelho é 2, se for laranja 3, se for amarelo 4, se for verde 5 e assim sucessivamente. Então aqui, voltando para o nosso exemplo, tá? Que a gente conseguiu esse valor aqui de resistor, né, para o nosso circuito, que é 430 ohms, né? Então, como é que vai ser aqui? Como é que a gente tem que comprar esse componente? Voltando aqui. Ele vai ter uma faixa amarela, uma faixa laranja, tá? E a quantidade de zeros, tá? No caso, ele vai ter mais uma faixinha marrom. Então, ele é amarelo, laranja, marrom. E a faixinha, geralmente, pode ser prata ou ouro, que aqui é a tolerância, no caso. Nesse caso dos resistores que não são de precisão, essa quarta faixa é a tolerância de, por exemplo, 5% ou 10%, para mais ou para menos, tá? Porque esses resistores eles não são de precisão, então eles podem variar o valor deles aqui, ó, nessa faixa. Se for uma faixinha dourada, ele varia só 5%. Se for uma faixinha prata, ele vai variar em torno de 10% para mais ou para menos. Então, nosso resistor vai ser amarelo, laranja, marrom e dourado ou prata, certo? Então,
Dessa forma, tá? Eu espero ter sanado algumas dúvidas de vocês, tá? Se vocês quiserem, eu vou deixar o meu blog na descrição do vídeo, para que vocês possam estudar ali a respeito do código de cores, se alguém tiver interessado. Mas enfim, essas dicas, elas servem para qualquer aplicação. Se vocês quiserem iluminar o painel com LED, pode utilizar. Se quiser fazer uma luz espia para um acendimento de farol, ou de repente instalou um farol de milha e não quer esquecer ligado, bota uma luz espia de LED no painel também, serve, né? Lembrando que, então vamos recapitular aqui, né? O que vocês vão fazer então, tá? Deixa eu voltar lá para o artigo de antes. Vamos voltar aqui. Aí, exatamente, tá? Então, a aplicação para qualquer circuito, tá? Para qualquer coisa que vocês vão colocar LED. Então, vai ter a alimentação que entra. O resistor pode ser depois também, tá? Isso aqui indifere, porque o resistor ele é um componente que não tem lado. Tá? Vocês podem, inclusive, inverter ali. Isso aí não tem problema nenhum. O resistor pode vir depois, aqui, ele pode vir aqui ligando no negativo. Pode vir do positivo e pode vir do negativo também, tanto faz. Tá? Mas a ideia é essa, então. Vai ligar tudo em série, né? Uma das perninhas do resistor vai no positivo ou vai no negativo, a outra vem para cá no negativo do LED, do positivo vem para o positivo do fornecimento de energia. Aquela tabelinha que eu apresentei para vocês, tá? Ela serve para qualquer tensão. Claro que se vocês forem ligar numa pilha só, o LED não vai acender, porque uma pilha, se for uma pilha tradicional ali, alcalina, ou uma pilha convencional comum, ela vai fornecer 1,5 volt. E um LED desses ele precisa de no mínimo 2,2 volts para acender, então não vai acender. Agora, a partir de 2 pilhas já vai acender. Obviamente vocês não vão precisar usar resistor para limitar a tensão, mas, por exemplo, uma bateria de 9 volts pode ser utilizada para alimentar LEDs tranquilamente. Tem baterias de 6 volts também que podem ser utilizadas, a bateria de 12 volts. Vocês podem ligar um LED na tensão, na energia elétrica da casa, por exemplo. Se a casa de vocês é 110 ou 220, pode ligar. É só aplicar aquela tabelinha ali que eu mostrei para vocês, tá? Que é a tensão de alimentação menos a queda de tensão do LED. Pode ser 2,2 volts, como pode ser 3,4. Tudo isso dividido pela quantidade de amperes que cada um desses caras aqui consome. E aí vocês vão chegar num valor ali, tá? Eu espero que tenha sido útil esse artigo, esse vídeo para vocês. Quem gostou, dá um joinha. Quem gostou mais ainda, compartilhe nas suas redes sociais. Não esqueça de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. E até uma próxima vez, então. Acredito que o próximo vídeo que eu vou postar no canal seja referente à iluminação do painel, ou do Fusca ou de qualquer carrinho, mas eu vou dar uma ênfase maior do Fusca, porque tem umas adaptações que eu acho interessante ali, mostrar pra galera, pra quem tem o seu Fusquinha e quer fazer uma iluminação de LED. Fica muito bacana. O meu já tem... Eu fiz aquela iluminação ali, acredito, em 2005, logo que eu comprei o carro. Então, desde que eu conheço o azulão, que ele tá comigo, eu tenho esse tipo de alimentação no painel e até hoje não queimou nenhum LED, né? Então, esses LEDs aqui, eles duram 100 mil horas, né? Então, é isso aí, galera. Um grande abraço a todos e até o próximo.